Olá, seja muito bem-vindo à NET Fiscal. Eu sou o professor Kleber Santos e tenho o objetivo de trazer assuntos relacionados à área fiscal e tributária. Vamos nessa para que nós possamos então observar o que nós vamos discutir neste dia de hoje. Olá, seja bem-vindo, eu sou o professor Kleber Santos e hoje nós vamos discutir um assunto que de fato gera muito debate e gerou, obviamente, uma perspectiva nova para as empresas optantes do Simples Nacional, relacionado ao programa que se denomina PERSE, que foi um programa desenvolvido a ser tratado, Programa Emergencial Retomada do Setor de Eventos, conhecido como PERSE. Vamos então discutir esse assunto com toda a profundidade necessária e para que assim eu possa adentrar no tema, vou compartilhar aqui o artigo que nós escrevemos sobre o assunto para que obviamente nós tenhamos então a profundidade necessária e com isso entender o que está sendo trazido neste ponto. Antes de mais nada, precisamos entender, afinal de contas, qual é o objetivo do PERSE, ou seja, para que ele se presta, qual é o seu teor na sua essência. Esse programa teve uma proposta muito importante a fim de combater a pandemia em efeitos relacionados à parte econômica para setores que sofreram bastante em relação a isso, relacionados ao setor de eventos, tais como hotéis, tais como restaurantes que estão envolvidos também em algumas categorias. Muito bem, feito isso, então esse artigo insinua-se a demonstrar quais são os principais objetivos do PERSE. Aqui você vai conseguir observar em três camadas. O primeiro passo do PERSE é auxiliar em efeitos financeiros. Depois, demonstrar incentivos fiscais, ali limitando a redução alíquota zero, por exemplo, de PIS, COFINS, RPJ, contribuição social por 60 meses, significa dizer 5 anos. E linhas de crédito também foram oferecidas para algumas empresas que estão relacionadas então a estarem sujeitas. Quais são aí as prerrogativas que podem relacionar as empresas a estarem no PERSE? Eu coloco, é importante frisar que sua aderência fica condicionada às regras previstas no artigo 4 da Lei 14.148 de 2021. É ela que então dita as regras e condições que ali estão estabelecidas. Inclusive, ali nós temos espaço para aplicação de benefício, este citado PERSE, para as empresas que estão ou estavam no sistema simplificado de tributação Simples Nacional. Mas vamos entender exatamente até que ponto é verdade isso. Então, vamos entender a partir desse momento. Ora, Kleber, então você está me dizendo que empresas optantes do Simples Nacional podem fazer adesão ao PERSE? Sim, mas existe um critério muito importante que nós temos que estar atentos. Atenção agora para que você possa acompanhar a linha de raciocínio. Existe sim uma particularidade. E este assunto foi então traduzido por meio da solução de consulta COSIT 215 de 2023, publicada no dia 25/9 de 2023, ou seja, muito próximo da data desse vídeo que você aqui está acompanhando. E qual foi o ponto que aqui foi discutido em relação? Aqui ele chama a atenção da seguinte forma logo na sua ementa. O benefício fiscal de redução à alíquota zero das alíquotas de IRPJ, contribuição social, PIS e COFINS, que estão previstas no artigo 4º da lei que eu suscitei agora há pouco, não se aplica aos períodos em que o possível beneficiário estava sujeito à tributação pelo sistema então simplificado. Portanto, a época que está relacionada a esta empresa do Simples Nacional, aonde aqui eu cito dentro do artigo que a gente pode observar, e na sua conclusão é muito importante citar, ele deixa muito claro. O benefício do PERSE pode aplicar-se às pessoas jurídicas que, apesar de serem optantes do Simples Nacional, na data, e esse aqui é o ponto-chave, na data de 18 de março de 2022, foram posteriormente excluídas desse regime a pedido ou de ofício, deixa claro que essas empresas podem optar. Portanto, se uma empresa do Simples Nacional, que à época, na data 18 de março, ou antes disso, já estava sujeita ao regime simplificado, mas meses depois, anos depois, pode ter sido de ofício ou de pedido a sua saída do sistema simplificado.
Simples Nacional. Se essa empresa estava à época e não está mais no Simples Nacional, tem a liberdade e poder de assim fazer. E essa solução de consulta é justamente isso. E aqui nós temos para concluir em suas disposições finais, e vocês obviamente examinar o que está sendo colocado, deixa bem claro, desde que atendidos os requisitos da legislação de vigência, o benefício fiscal objeto da discussão desse artigo pode aplicar-se às pessoas jurídicas que, apesar de serem optantes pela sistemática de tributação do Sistema Simples Nacional, na data de 18 de março de 22, foram posteriormente excluídas desse regime, a pedido ou de ofício, ele tem então a possibilidade de fazer parte do PERSE a partir do momento então que ele está sujeito a um novo sistema, seja lucro presumido ou lucro real, por exemplo. Porque à época ele era simples e não podia acessar, mas a regra pode ser aplicada para essa empresa. Portanto, eu coloco aqui todas as informações necessárias para que vocês possam observar os critérios relacionados a este assunto, porque é a partir desse momento que nós conseguimos observar espaços. E essa solução de consulta COSIT, aqui eu compartilho com vocês, logo no início então da tratativa, artigo 215 de 2023, traz luz sobre esse caso. Então, nós temos que observar se a época que foi trazida esse novo benefício, lá em meados de março, especificamente no dia 18 de março de 2022, se essa empresa então já estava no Simples Nacional, mas ela foi desenquadrada, saiu do Simples por algum motivo. Então essa empresa tem que estar atento só nesse ponto, se ela foi desenquadrada. Então observem quais são as empresas que fazem parte ou podem fazer parte da relação de atividades previstas a estarem sujeitas ao regime PERSE e vejam se essas empresas que estavam no Simples e foram desenquadradas, em que momento isso aconteceu. E a partir desse ponto, você consegue observar então essa grande possibilidade a fim de identificar se você pode fazer aderência. Afinal de contas, você pode estar tendo a alternativa de deixar de recolher PIS, COFINS, IRPJ e contribuição social. Lembrando, nós temos bastante tempo ainda para fazer esse estudo e esse trabalho. Fica aqui registrado essa necessidade para que assim vocês possam ter total condição. Portanto, esse vídeo teve essa proposta de trazer esses elementos de ordem prática. Fica abaixo também o link para que você possa acessar esse artigo e, obviamente, navegar da melhor forma possível. Tendo alguma dúvida, consideração, fique à vontade, coloque dentro do nosso comentário para que assim a gente possa discutir com maior profundidade, conforme for o seu caso concreto.